Cláudia Rezende, consteladora familiar, e vai nos explicar o movimento viu através da técnica de constelação familiar. Depois, quem representava o Rio Grande do Sul comenta que ele só se sentia forte quando ele olhava para as forças do amor. Ele se aproxima das forças do amor. E o que são as forças do amor? E ali tem um dado momento que eles dão as mãos. E isso é muito lindo. E o Brasil, Claudionica, indo embora para esse lado. O Brasil foi embora. Aí é uma compreensão A partir de tudo isso, qual seria o propósito maior deste ocorrido? Da tragédia, das enchentes. E eu acho que isso já responde às outras perguntas que eu tinha para ti, inclusive qual é o nosso papel. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com a Cláudia Rezende, consteladora familiar, e vai nos explicar o movimento que ela viu através da técnica de constelação familiar. Para quem não sabe o que é técnica de constelação familiar, a gente vai mostrar aqui imagens do evento, de como foi feito, como que as pessoas representaram cada coisa, né? Como que os participantes entram nos campos de energia para ver a energia para responder algumas questões sobre os acontecidos aqui no Rio Grande do Sul ao longo do início deste mês, né? E uma das principais coisas que vai nos responder, ou que foi buscado responder, sem dúvida, é claro, é o propósito desses acontecimentos, né? Porque qual o propósito maior desses ocorridos? Foi tentado encontrar a resposta, qual a maior compreensão que podemos ter através disso, né? Qual que é o limite de ajuda às vítimas, qual o nosso papel, dentre outras questões muito importantes. A gente vai ver tudo isso aqui hoje, e a Cláudia, consteladora, vai nos narrar tudo o que ela viu. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pava. Para mim é muito bom estar aqui contigo e explicar para as pessoas como que a constelação nos mostra as questões mais difíceis que a gente vive como humanidade. Principalmente para que se faz esse movimento? Se faz para que a gente possa ter uma compreensão mais profunda dos momentos trágicos que acontecem na nossa vida, que são também aquelas partes ocultas que a nossa mente não entende, e também é feito um movimento de constelação nesse momento para liberar os mortos. Para isso, principalmente, que foi feito esse movimento. E, Cláudia, como a gente estava vendo, né, o que aconteceu mudou o campo mórfico de todo o país, principalmente do estado, né? Mudou o campo mórfico, para quem não sabe, é o campo de energia por trás inconsciente por trás de tudo. Ou seja, a mentalidade coletiva foi alterada através desses eventos para o sentido que a gente vai conversar aqui hoje. Ou seja, estamos falando de propósito desses acontecimentos no âmbito geral, né? Então, Cláudia, eu quero que tu explique para todos da onde que surgiu a ideia, como que isso começou, a ideia de tentar ver através da constelação esses campos, para entender desde os propósitos, o nosso limite no auxílio, né, e a maior compreensão do porquê de todo esse acontecido. Qual o propósito maior de tudo isso, né? Tu disse que tu quis fazer e foi perguntar se era possível, né? Tu recorreu até mesmo aos teus sonhos para ver, para tu ter uma intuição se era benigno ou não fazer esses movimentos para verificar. Nos explica. Sim. Não é dado uma permissão para todos os consteladores fazer. Tem alguns que não se sentem ainda capazes de fazer. E eu estava meio apreensiva. O meu grupo de apoio, que é isso que vocês vão ver logo em seguida, né? E tem mais pessoas, mas os que puderam estar eram 10 pessoas, me perguntaram, Cláudia, vamos fazer? E eu disse, não, primeiro deixa eu ver se eu tenho permissão para fazer. Bom, então, no domingo, que esse movimento foi feito, então, na quarta-feira, tá? Um domingo anterior à quarta-feira, eu, num processo de meditação profunda, antes um pouco de dormir, pedi que fosse, então, me revelado, durante o meu sono, se eu poderia ou não fazer. E sempre quando eu peço, eu sou atendida. E não só eu, né, gente? Todo mundo. Fui atendida, me vi numa grande sala de aula,
onde um dos meus mentores me dizia que sim, que eu tinha autorização, mas que ele ia me dar algumas regras e protocolos que eu deveria seguir nesse movimento. Primeiro, que eu deveria convidar somente as pessoas que já estavam comigo no grupo de apoio, pessoas com experiência na constelação. E já me deu todos os elementos que eu deveria colocar no campo. Eu não deveria escolher quem iria representar o quê nesse momento, mas que cada um deveria escolher de uma forma oculta quem mais, qual a figura que mais lhe atraía para representar. Então, foi feito vários papéis de sete elementos, 8 elementos. Eu coloquei papéis no chão, onde as pessoas não sabiam o que estava escrito, e eu pedi que cada um, então, se aproximasse e se levasse, se deixasse conduzir para qual papel. Assim, ó, eu colocando ali no chão, então a pessoa, ela foi pegando, levantando e pegando. Ela não sabia o que estava escrito no papel. Cada um foi, levantou e pegou seu papel. E assim colocou. A partir desse momento, depois se inicia um movimento. Existia uma pessoa ali que não pegou nenhum papel, e eu também. Eu também entrei no campo. E depois eu comento com vocês o que eu representava. E teve essa última pessoa que pegou. Essa última pessoa que pegou o papel, eu vou dizer agora, Pava, acho que é importante eu comentar o que estava escrito nos papéis, que eu recebi como orientação. Então, foi colocado vítimas, Rio Grande do Sul, Brasil, os mortos, os campos mórficos, algo maior, o holograma do Rio Grande do Sul e as forças do amor. Só um minutinho, Cláudia, para explicar para o pessoal o que seriam os hologramas Isso. do Rio Grande do Sul. O que é um holograma? Eu acho que eu vou fazer uma pequena explicação, tá? Do que é um holograma, tá? Esse é um conceito que foi trazido por um cientista russo chamado Garyaev, tá? Que era, ele estava estudando o que se chamava de DNA lixo, tudo que foi descartado. Esse cara começou a estudar isso, e até estudar meio assim, sem ninguém, toda a comunidade científica nem sabia que ele estava fazendo isso. Então, eles começaram a chamar esse DNA de DNA ondulatório ou quântico. Esse DNA, ele emite uma imagem holográfica do indivíduo realizado, independente da sua idade. Se nós estivermos falando de uma pessoa, desde o feto já existe o seu holograma, que é o seu ser adulto realizado. Se nós falamos de um animal, desde o ovo ou o embrião, o holograma será o animal adulto. Se nós falamos de um sistema familiar, a imagem holográfica é a realização do propósito desse sistema familiar. E esse propósito, ele está sempre a serviço de uma evolução coletiva, de estar em um contínuo crescimento, de amor em crescimento. Então, nós temos o nosso holograma, o sistema familiar tem um holograma, o Estado tem um holograma, o país tem um holograma. O planeta. O planeta tem um holograma. Todos os sistemas, tudo que tem crescimento e movimento está sendo dirigido e informado por um holograma que já tem uma meta alcançada. Cláudia, pode-se dizer assim que a regeneração é um holograma da Terra e que a Terra regenerada força o passado a chegar até lá? Pava,
Eu não sei se eu saberia responder essa tua pergunta, mas assim, deixa eu continuar um pouco mais no que exatamente é um Por holograma. favor. É uma imagem que não é fixa, ela tá e ela contém tudo o que aconteceu no passado e tudo o que irá acontecer. O holograma é um eterno presente. E nós podemos dizer que o holograma se divide em duas partes. Uma parte que empurra para o ser adulto em crescimento, que empurra para a tua meta, para a tua missão. E uma outra parte, que é o holograma atrator, que se chama, que é o que puxa e que te diz, é por aqui, este é o caminho, vem por aqui. O holograma é uma realidade numa outra dimensão. Ele não tem uma dimensão temporal de passado, de futuro, ele é espacial, ele contém tudo. E nós temos em nós o nosso holograma desse ser realizado. Então, nós colocamos, foi pedido que se colocasse no campo o holograma do Rio Grande do Sul. E é um holograma que ele já entendeu tudo. Essa parte do holograma, ele entende tudo o que aconteceu, ele diz sim para tudo o que aconteceu, ele tem respeito, ele tem honra, ele tem agradecimento, porque ele entende que tudo é necessário. Ó, Quando se coloca um holograma numa constelação familiar, o holograma ele vem mostrar para a pessoa que está constelando qual é a direção, a melhor direção a ser seguida. uau. Cláudia, Não tu, é? Fala. tu tem só como nos dizer quem está representando o que nessa imagem, para o pessoal de casa ficar entendendo os movimentos que cada coisa faz? Tem. Vamos começar por este. Essa pessoa aí, ele representa algo maior. O algo maior na constelação, nós podemos dizer que sim, que é uma força, a maior força do universo, que é Deus, que é Deus. Aquela pessoa, aquele homem que está com esse aí com blusão listrado, essa pessoa aí representa o Rio Grande do Sul. Aquele outro homem que está do lado dele, esse aí representa o Brasil. Aquele outro de boné representa os mortos. Aquela moça de blusão rosa representa as forças do amor. Essa outra que a gente só vê a cabeça ali, essa pessoa representa o holograma. E essa outra que está olhando para baixo, essa pessoa está representando os campos mórficos. Quem está sentada na cadeira são as vítimas. Ela não conseguiu sair da cadeira. Ela ficou um bom tempo na cadeira. A pessoa me disse depois a gente teve várias compreensões, ela não conseguia sair. Ela disse que ela se sentia muito desequilibrada, que ela tinha que se segurar na cadeira porque ela tinha a sensação que ela ia cair da cadeira. Vocês podem ver que os campos mórficos logo em seguida caem no chão. O que significa os campos mórficos? Campos mórficos é uma junção de muitos sentimentos, de muitas coisas que aconteceram. Cada um de nós temos campos morfogenéticos, que está registrado tudo o que aconteceu no nosso sistema familiar. Esses campos mórficos que aparecem aí, eles estão representando muitos mortos. Muitos mortos. Todos os mortos, todos os excluídos, todas as pessoas que não foram vistas. Esse tipo de constelação é uma constelação que a gente faz que não tem fala. Em profundo silêncio, em profundo centramento. Todas as pessoas que estão aí,
elas entenderam, elas sabem se deixar conduzir pelo movimento do espírito, que é um movimento que não é pensado, que não é mental, é algo que o corpo leva, é o espírito, o grande espírito que conduz. Então, todas essas pessoas aí, elas têm uma profunda conhecimento disso, são pessoas extremamente sensíveis e que têm prática, e que sabem o momento onde já não estão mais sendo conduzidas pelo movimento do espírito. Por isso que foi pedido que eu só convidasse as pessoas que já estavam dentro desse movimento das constelações. Eu aqui entro como eu represento, na hora eu percebi que eu representava uma grande força de cura. Eu precisava olhar tudo de longe, eu não conseguia ficar muito perto. Quero que vocês prestem atenção que uma pessoa saiu lá da cadeira, essa pessoa foi a única que não pegou nenhum papel, e ela chegou perto de quem estava representando as vítimas. Ela fica ali por um bom tempo, e ela não. Depois ela comenta que ela não podia levantar as vítimas. Ela sabia que ela tinha que dar um apoio para as vítimas, mas ela não podia levantar. Porque o movimento, gente, o movimento do espírito é um movimento lento. Não é algo, não é uma dramatização. É um movimento que cada pessoa dá um passo e espera um pouco mais. É nesse momento ó, que quem representa o Rio Grande do Sul, ele se aproxima das forças do amor. E o que são as forças do amor? E ali tem um dado momento que eles dão as mãos. E isso é muito lindo. Depois a pessoa que representava o Rio Grande do Sul comentou que ele se sentia forte quando ele estava ao lado das forças do amor. As forças do amor é as leis, as grandes leis universais que nos conduzem ao bem viver. E o que significa isso? Dentro das forças do amor está a capacidade que nós temos de incluir a tudo e a todos, porque todos pertencem, não há ninguém melhor ou maior que ninguém. Dentro das forças do amor, existe a compreensão da grande lei do dar e do receber. Dentro das forças do amor, existe o assentimento, que é a capacidade de nos rendermos a tudo aquilo que é, mesmo que a gente não entenda. Dentro das forças do amor estão todos aqueles que, aos olhos de muitos, são os que não devem pertencer, são os considerados maus, são os ovelhas negras, são aqueles que muitas vezes os sistemas familiares dizem: você não pode fazer parte. As forças do amor dentro estão todos, porque todos pertencem. Existe um respeito incrível da hierarquia, de reconhecimento de todos aqueles que um dia tiveram aqui e que fizeram muito, que entregaram muito para que nós pudéssemos fazer algo bom com tudo que a gente recebeu. Então, as forças do amor são tudo isso que eu falei e muito mais. É o amor em crescimento. É um amor em movimento. E o Rio Grande do Sul, de mãos dadas com tudo isso. E principalmente ficou muito claro em um dado momento que me veio
a permissão de pedir que cada um falasse alguma frase ou alguma palavra que estivesse vindo na mente. Em um momento, as forças do amor falou: tudo é necessário. Os mortos, vocês podem ver que os mortos, que é aquele rapaz de boné lá atrás, de amarelo, ele fica lá. Ele não. E depois ele comenta que ele estava bem, que ele sabia que ele não tinha que avançar, que era ali o lugar dele. As vítimas ainda nesse momento estão sentadas, a pessoa que representa. A pessoa que está representando o holograma, ela sempre de longe, vocês podem reparar que ela está sempre de longe. Ela é essa força que conduz e que ela não pode se aliar na dor. Porque o nosso holograma já tem uma capacidade de compreensão absurda. Então, ela não pode chegar perto, ela fica de longe, porque ela chama, ela mostra o caminho. E o Brasil, Claudionica, indo O embora para Brasil, esse lado. o Brasil foi embora. Aí é uma compreensão que depois a gente comenta muito, e depois teve um momento que ele fala, porque teve um momento que todos falam do que sentiram, mas na fala dele, ele diz o seguinte, que ele, todo momento, ele sabia que ele não podia ficar ali no meio. Porque atrás do que não é filmado, tem uma porta, tem uma janela, tá? Que é a saída da sala. E ele disse que ele precisava ir para lá. Ele olhava a tudo, ele reconhecia, ele disse, eu olhava, eu reconhecia, mas eu só pensava que tem que seguir. Temos que seguir. Ele disse que, num dado momento, ele ficou virado para a janela, de costas para todo o movimento, e ele não tinha vontade de olhar. A única palavra que vinha na mente era: tem que seguir. Ele disse que não era que ele não sentia que fazia parte dele todo esse movimento, mas que ele não podia ficar ali. E, Pava, a gente, na constelação, a gente tem uma visão assim, que o governo ele representa o pai ou a mãe, o pai arcaico que a gente fala, a mãe arcaica. O que significa isso? Aquela mãe e aquele pai que oferecem tudo. E ali no Brasil também está condensado isto. Tanto que eu pensei, num dado momento, de colocar um representante para o governo. E o meu guia interno me disse que eu não deveria. Ficou bem claro, durante todo esse movimento, que nós temos a capacidade e os recursos para nos transformar. Que a gente não deve esperar de um bom pai ou de uma boa mãe. Não devemos esperar do governo que representa esse pai maior, que chega e oferece para nós a salvação. Ficou claro nesse movimento que não é isto que as forças do amor nos pedem. O que nos pedem é que cada um busque a sua força interna e busque a sua transformação. Num dado momento, as forças do amor começam a se aproximar e algo maior também. E quem representa as vítimas, agora, ela levanta e ela se apoia
Claudina, que eu tô certo, ela tá apoiada no holograma e no algo maior. Não, Não. ela o holograma está aqui atrás de mim, essa de branco sou eu, ó. O holograma é essa pessoa de preto aí. As vítimas estão apoiadas em algo maior e nas forças do amor. Algo maior esse rapaz Isso, o Forças do forças, Amor, a moça. isso, que continua de mãos dadas com quem Com o Rio Grande do representa Sul. o Rio Grande do Sul. E quem é essa pessoa aqui atrás? E essa pessoa aí é que representa aquela outra parte do holograma, que, que é a força que atrai, que puxa, que indica o caminho a seguir. Essa moça comentou depois que ela disse que eu precisava ficar um pouco aqui, ela disse, como se eu tivesse mostrando, dando uma grande proteção. Ela disse, mas depois eu precisei me retirar e seguir para frente, para mostrar o caminho. Essa pessoa, é importante que eu diga, não sabe nada do que é um holograma. Ela não tem essa informação. E aí continuou, as vítimas continuaram um bom tempo ali apoiada, e depois, num dado momento, algo maior coloca o braço por cima da vítima. E a pessoa que representava o algo maior comentou: eu sabia que ela tinha que levantar, mas eu não podia levantar ela. Eu esperei que ela viesse a mim para que eu pudesse tocar nela. Para mim, essa é uma das grandes viradas de chave nesse movimento. A espiritualidade, Deus, dá o nome que cada um queira, espera que nós tomemos a iniciativa, que a gente dê o primeiro passo. Só assim ele pode nos amparar e nos ajudar. Mas primeiro, venha a mim, me toque, peça ajuda, peça o meu amparo. Todo momento, eu fiquei mais ao longe, eu não. Esse é um elemento novo dentro das constelações, que é uma força de cura, que todos os elementos, todos os sistemas têm uma força de cura. Cada um de nós tem uma força de cura. Agora, num dado momento, as forças do amor vão para trás e deixam que o Rio Grande do Sul, quem representa, ampare ali a representante da vítima. As forças do amor ficam como numa orientação. Depois, quem representava o Rio Grande do Sul comenta que ele só se sentia forte quando ele olhava para as forças do amor. Ele precisava estar perto. E ele comentou também que ele sentiu falta do representante do Brasil. Sentiu falta, mas que quem segurou ele foi as forças do amor. Bem mais no final, daqui a pouco mais, acho que o representante da vítima começa a andar, ela começa a se mexer. Se tu quiser, tu pode passar um pouco. Ó, essa pessoa que representa essa outra parte do holograma, ó, ela disse que ela sentia que ela era uma força que precisava puxar a todos. Todos os movimentos que acontecem são completamente involuntários, não é pensado.
é uma condução que acontece no corpo. Olha lá. O que aconteceu ali, Claudiônica? Ela foi se mexendo, ela foi andando, amparada pelo Rio Grande do Sul e por algo maior, mas quem dava o passo era a representante das vítimas. O Rio Grande do Sul e algo maior iam atrás. Era ela que conduzia. E o Rio Grande do Sul sempre olhando, nunca deixou de olhar, de estar em contato com as forças do amor, que é essa moça de blusão rosa. E aí nós paramos o movimento, então ficou um tempo, todo mundo em silêncio ainda, bem centrados, nos sentamos, e depois cada um pôde falar e trazer as suas compreensões, e trazer o que sentiu no processo. O som não está muito bom, né, Pava? Porque não tinha um microfone, era o som da câmera, né? Depois vocês conversaram sobre, cada um falou o que sentiu. Conversamos tudo o que sentiu, coisas que eu já trouxe aqui, o que as vítimas sentindo, o que cada um sentiu, o que cada um disse que precisava para se sentir mais forte. O que as vítimas mais falaram, a representante, era que ela precisava de muito apoio e que ela não se sentiu apoiada, até num dado momento, quando algo maior chegou perto. E ela disse que aí quando um movimento que não aparece aí, quando algo maior colocou a mão nas vítimas, ela sorriu. E ela disse que era muito importante sentir esse apoio. Ela precisava dos dois, algo maior e do Rio Grande do Sul com ela. Que o Rio Grande do Sul ali é todas as outras pessoas, todos os outros que fazem parte, né? Então, o que foi pedido é que se colocasse as vítimas e os mortos. As vítimas não são os mortos, são aqueles que passaram por essa situação, mas que sobreviveram. E o Rio Grande do Sul também representa todas as outras pessoas. E uma das coisas também que é importante, que a gente, nesse momento, a gente ajudou a fazer uma grande liberação. Todas as pessoas que estavam nessa sala, um pouco antes da gente começar o movimento, se comentou que ninguém conseguia dormir, tá? Estava muito difícil de dormir durante esses dias. Depois, e eu posso falar por mim, e eu vou trazer aqui, vou ler, vou procurar aqui uma coisa que eu quero ler para vocês, que foi incrível. Nessa noite, eu cheguei em casa muito leve, muito contente. Eu dormi um sono profundo, restaurador, e eu acordei no outro dia, mais cedo do que o normal, com muita energia, muita energia. Uma pessoa, então eu vou ler para vocês o que a que representava as vítimas mandou. Contando o meu relato dessa noite, pela primeira vez depois de um movimento, tive uma noite muito tranquila, sem pesadelos. Dormi muito bem, em paz. Depois de muitos dias, tive um sono reparador. Da minha parte, foi isso. Aí uma outra pessoa disse: foi a minha melhor noite nos últimos dias. O peso que eu sentia nas pernas e nas costas passou. Fiz minha oração e dormi bem mais tranquila. Uma outra pessoa disse: eu dormi um sono pesado e acordei só de manhã. Uma outra pessoa disse: eu acordei com um pouco de dor nas costas, mas eu acredito que tenha sido porque eu dormi um sono muito profundo. E outra
A Maria Inês, que representou os campos mórficos, ela disse, ela teve um pouco de dor no braço, que é uma dor que geralmente ela tem, e ela dormiu muito bem, acordou com muita disposição. E, né, Claudionica? Quem sente mais os campos, assim, né? Sente mais o que acontece, atua mais no campo dessa pessoa. Cláudio, então eu quero ver contigo assim. A partir de tudo isso, com tudo isso feito, concluído, assentado, né? Qual, na tua visão, que a gente poderia dizer, qual seria o propósito maior deste ocorrido? Da tragédia das enchentes? É, segundo o que pôde ser visto ali, né? Muitas pessoas se colocam a serviço, que são os mortos e as vítimas, se colocam a serviço para que a gente possa mudar a consciência maior, mudar o coletivo. Então, por isso, a gente precisa honrar e agradecer por essas pessoas terem se colocado a serviço. É para promover uma grande mudança de consciência, para modificar esse campo mórfico, modificar a maneira de fazer, de ser, de me comportar. Como filho de Deus que somos, né? Que somos, que somos. Nada é por acaso. O que as crises, o caos e as dificuldades da nossa vida nos pedem para mudarmos? Mude já. Mude de caminho. Mude a forma de olhar. Mude a sua percepção sobre o fato, sobre a vida, sobre as pessoas. Quando se fala numa grande tragédia que aponta, que abarca muitas pessoas, é uma necessidade de mudança coletiva. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, que já está acontecendo. O que a gente vê é a humanidade, as pessoas se tornando mais humanas, esquecendo um pouco de si e olhando para o outro, que é isso que se pede. Ampara o teu irmão, acolhe o teu irmão, todos pertencem, todos fazemos parte desse grande sistema, Rio Grande do Sul, Brasil, planeta. Não há distinção entre rico, pobre, entre religiões, entre raças, não há distinção. Todos somos um. Todos são atingidos. Ainda temos que falar isto, né? Tão óbvio, mas tu vê Então, como, né? Tu vê como ainda é necessário. E eu acho que isso já responde às outras perguntas que eu tinha para ti, inclusive qual é o nosso papel, né? Acho que este é o nosso papel sempre. o nosso papel é ajudar as pessoas a reconhecerem que as dificuldades servem para nos mover. Com certeza. É a única finalidade delas, das dificuldades. É aquela frase que diz que o sucesso é a soma de todos os fracassos, né? A soma é a multiplicação dos fracassos. Então, o que é o fracasso em si, né? O próprio Edison, na criação da lâmpada, a vez número 900, que ele errou. Ele não errou, ele contabilizou e multiplicou aquele conhecimento para a compreensão final. É elevar a nossa vibração, Claudione, que eu acho que é perceber o Deus que somos, o potencial que temos, acreditar em nós e nos movermos. Fazermos acreditando em nós, fazermos acreditando no outro, no meio, no próximo, abandonando as ideias de estagnação, de escassez e fazer ser, se perdoar, se libertar de tudo que é contrário a isso e colocar na cabeça, olha, nós somos o universo em si. Não se limite a ser um ser humano que fica sempre do mesmo estado. Vai à frente, vai adiante. Porque se para, cria estagnação, força, vai ter que ter um movimento cada vez maior para fazer aquilo lá andar. E a gente parado vai chamar tragédia.
em alguns casos, mas é o universo querendo um movimento, olhando sempre pro holograma que tu nos traz lá do algo maior, né? Do propósito maior, lá na frente, a visão eterna, Na né? nossa Da alma. missão, na nossa missão. Essa tua fala me lembra de eu falar mais uma coisa que eu tinha pensado assim. Não devemos nos aliar com a dor. Quando nós vemos as vítimas, as pessoas que estão sofrendo, aqui a gente está vendo um grande sofrimento, mas isso vale para o nosso dia a dia, para as pessoas que a gente às vezes quer ajudar. Não se alie à dor. Como que a gente pode ajudar? Mostrando que aquela pessoa tem capacidade de se mover, que tem recursos. Ontem eu falava com uma pessoa que me disse, eu me sinto culpada por estar bem. E eu disse, não sinta-se culpa, não sinta essa culpa, porque Deus quer que, por tu estar bem, Ele precisa que tu faça algo de bom com esse estar bem. Mas a culpa vai te paralisar, a culpa não vai te ajudar a crescer e ajudar outros a crescerem. Então, não, quando tem dor, quando tem sofrimento, vamos entrar num movimento, numa postura de, sim, eu vejo a tua dor, eu sinto muito pela tua dor, eu honro essa dor, Honra. mas você tem capacidade para sair. Se precisar de mim, eu estou aqui, mas eu não posso sentir a tua dor, senão eu não te ajudo. A palavra certa aqui é ter compaixão. Não é, porque quando nós temos compaixão, a gente vê, a gente reconhece, mas a gente não sente a dor. Diferente da empatia, às vezes o empata, ele sente a dor do outro. Nós não precisamos sentir a dor do outro para ajudar o outro. Isso é importante, isso fica muito claro nesse movimento. As vítimas sim precisam de apoio, a pessoa que sofre precisa de apoio, mas ela não precisa que a gente faça por ela. Quem representa algo maior aqui, que é Deus, Deus diz, vem a mim. Eu tenho uma força aqui, mas eu não posso fazer por ti. Os nossos mentores não podem fazer por nós. Eles podem nos orientar, eles podem induzir algumas ideias, mas é a gente que tem que fazer. A força está aqui dentro. Se nós somos deuses, nós temos esse Deus aqui dentro capaz de fazer, de atuar diferente. Então, essas dificuldades, pensamos no nosso dia a dia, também, elas servem como uma mola propulsora para mude a forma de fazer, mude o caminho. Essa tua frase veio corroborar perfeitamente com o que a gente estava falando essa semana aqui no canal, né? De que... Porque as pessoas ficam indignadas, em primeiro lugar, é com Deus, né? Como se ele tivesse que fazer alguma coisa. Como se ele não tivesse feito nada. Como se ele já não tivesse feito tudo. Ele já fez tudo. E nós, deuses, como somos, qual que é a única coisa que ele falou? Ele disse assim, ó... Está tudo que vocês precisam estar aí. Os braços, vocês são o corpo mais evoluído andando sobre o planeta. Vocês têm todos os recursos, os minérios, o ar puro, água. Tudo tem. Basta tu juntar as coisas, tu faz um avião. Basta tu juntar as coisas, tu faz o que for. Tá tudo aí. E ele disse, vão, multipliquem e sejam felizes. Ponto. Tudo que nós criamos de resistência a isso vai cair sobre nós. E foi culpa de Deus? Não, é de nós mesmos, porque vós sois deuses. Nós somos deuses, né? Deus, como tu disse, Deus ele não controla. Porque se ele quisesse nos controlar, nós todos já seríamos anjos. Só que ele é liberdade. E liberdade ele dá a cada um aquilo que cada um interage com o meio, com o universo, né? Então, tudo está certo naquela frase maior, né? Rumando sempre para a evolução, uma das leis universais. Então, esta é a minha visão sobre essa perspectiva do que Deus faz ou não, né? Eu até já fui muito polêmico dizendo que Deus não faz nada.
Porque ele já fez tudo. E ele está dentro de nós, com todos os potenciais dele estão dentro de nós. Mas a gente fica o quê? Se culpando a cada esquina, se menosprezando, se desvalorizando, não se acreditando em nós, né? E arrumando um zilhão de desculpas que tá certo. A nossa sociedade nos criou assim. A gente veio de uma sociedade controladora, diferente de Deus, né? Quem controla é o diabo, se ele, né? A personificação, né, dele. Sim, daí quer controlar, quer manipular, quer levar, no contrário de Deus, né? E a gente veio de uma sociedade assim, que sempre quis muitos interesses sobre nós. A gente fala até mesmo de religiões, né? Que toda a riqueza e o ouro eram deles e nós, pobres, não merecedores, pecadores. Então não tem como esperar muito mais, né? Mas o universo faz uma força para que essa mentalidade seja quebrada, para que a gente desperte, liberte o Deus que nós somos e possamos, né, ampliar nossa vida e a vida cósmica para nós, para que a gente viva cada vez multiplicando mais os bens, sendo cada vez mais feliz. E cada um, Pava, vai tirar suas compreensões de tudo isso que está acontecendo. Tem pessoas que vão entrar no buraco e não vão sair, e tem outras pessoas que vão fazer algo de muito bom com toda essa tragédia e vão dar uma grande guinada na vida. Eu não tenho dúvida disso. Também não. Essa é a mensagem que mostrou, né, Cláudia, de que a gente tem que acreditar na força, não só nossa, mas do outro, de superação, de crescimento, de fortalecimento, porque tudo vem a nos fortalecer, né? É aquele que diz, não, o que não mata engorda, não, o que não mata nos fortalece. E o que nos mata, não tem o que nos mata, né, Cláudia? A gente é eterno. Eu vou depois fazer um Reels lá no meu Instagram. Por falar nisso, sigam a Cláudia, pessoal. Vou deixar aqui todas as redes dela, o Instagram dela, seguem ela. Quem quiser fazer constelação com ela, eu super recomendo. Vou deixar aqui os links, tudo. Vão lá, vale muito a pena o conhecimento que a Cláudia passa. Eu vou fazer uma nova, eu estou estipulando uma nova forma de entregar todo o processo de constelação. E não só uma constelação, mas um processo de transformação, um processo de desenvolvimento. Eu ainda estou formulando isso. Quem quiser saber mais detalhes, vai lá no meu Instagram, me pergunta depois, que vai ser um acompanhamento para que nós possamos entender profundamente as dificuldades que nos acontecem na vida e o que fazer com elas, e o que realmente elas estão nos pedindo. É isto que eu estou trabalhando, para auxiliar as pessoas a poderem entender e poder, disto aí, transformar a sua vida. Que maravilha, pessoal. Estivemos aqui com a Cláudia, eu chamo ela de Claudiônica Radiônica, porque ela irradia luz e conhecimento. Aliás, sigam ela lá nas redes dela, vale muito a pena. Inclusive, eu apareço lá de vez em quando, né, Claudiônica, contigo. E quero te agradecer aqui a tua presença, todo esse movimento de esclarecimento e cura, né, feito. Então, muito obrigado. Isso é uma cura para todos. Todos os movimentos de constelação ajudam a curar a todos. Obrigado, Claudionica. Boa tarde para ti. Bom final de semana. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários aqui. Não saiam sem deixar comentário. Pergunte coisas para Cláudia, para entender melhor a constelação. Tudo mais. É muito importante essa tua contribuição. Também com like e, claro, compartilhando esse vídeo para que a humanidade perceba coisas novas. Elas precisam. Vocês estão vendo. Vocês não esperem que coisas ruins tenham que acontecer. Vamos pelo amor em vez de pela dor. Né? Compartilhe, dissemine esses conhecimentos com as pessoas, enviem para os grupos de constelação, para as pessoas que têm esse interesse, porque isso é necessário que seja tomado conhecimento, é necessário que tenha-se essa compreensão. Conto com vocês para fazerem isso, tá bom? E agradeço demais a presença, desejo um maravilhoso final de semana. Se não for inscrito aqui no canal, aperte o botão para se inscrever. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!